Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, está no ar. Gente, primeiro mês do ano já é passado e como passa rápido, hein? A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora com os destaques desta segunda. Chuva forte do fim de semana leva prejuízos, principalmente a moradores da Grande São Paulo e de Ribeirão Preto. Ao menos 24 pessoas morreram em consequência de enxurradas e deslizamentos. O Brasil cria 23.730.000 novas vagas de emprego com carteira assinada em 2021. Apesar de mais oportunidades, a renda média dos trabalhadores caiu. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Lançamento do programa de serviço voluntário vai capacitar trabalhadores mais jovens e também aqueles acima de 50 anos, com o objetivo de deixá-los mais perto de novas oportunidades de emprego com carteira assinada. Hoje eu quero também convidar você a conhecer um pouco da obra do incrível João Turim. Apaixonado pelas curvas da natureza e pelo Paraná, a terra onde nasceu, o artista cuidadoso sempre fez questão de levar na obra que esculpiu um pouquinho do Paraná para vários cantos do mundo. Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. O Brasil gerou no ano passado 2.730.000 novas vagas de emprego. Foi um ano de mais oportunidades em comparação com 2020, mas o salário médio dos trabalhadores caiu. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pelo CAGED. O Ministério do Trabalho anunciou hoje a geração de 2,73 milhões de empregos com carteira assinada em 2021. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Brasil registrou no ano passado 20.699.802 contratações, enquanto quase 18 milhões de brasileiros foram demitidos. Estes números mostram melhora na comparação com 2020, quando foram fechadas 191.455 vagas formais. Em janeiro do ano passado, o governo chegou a informar que haviam sido criadas 142 mil vagas em 2020, mas esse número foi revisado e o país passou a contabilizar fechamento de vagas. No final de dezembro do ano passado, o Brasil tinha saldo de 41.289.000 empregos com carteira assinada. Isso representa aumento na comparação a dezembro de 2020, quando o estoque de empregos formais somava mais de 38 milhões e meio. A região Sudeste foi a que mais gerou empregos em todo o país, seguida do Nordeste e região Sul. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.793,34 em dezembro do ano passado, e isso representa R$ 115 a menos que em dezembro de 2020, quando o salário inicial era de R$ 1.909,19. É importante a gente destacar aqui que os resultados divulgados pelo CAGED não podem ser comparados com os números do desemprego divulgados pelo IBGE. Os números do CAGED são coletados das empresas do setor privado com carteira assinada. A pesquisa divulgada pelo IBGE apresenta os números obtidos por meio de pesquisa domiciliar e abrange também o setor informal da economia. E a Receita Federal começou nesta segunda-feira a fazer a devolução de recursos retidos por os contribuintes que tinham caído na malha fina. São mais de 270 mil pessoas que, a partir de hoje, têm um dinheirinho importante a receber. Devem receber apenas contribuintes que regularizaram suas pendências. 270.744 colaboradores vão dividir o valor de 282 milhões e dentro desse valor, 96,66 milhões é destinado de preferência para pessoas idosas, com deficiência, com enfermidade grave e professores. Vale lembrar que as consultas para o pagamento podem ser feitas na página da Receita, que fica na internet e também pelo aplicativo, que está disponível para dispositivos iOS e Android. Foi lançado em Brasília o Programa de Serviço Civil Voluntário. É oportunidade importante que chega a trabalhadores que hoje estão desempregados, na maioria dos casos. Com a capacitação que passam a ganhar, vão ter acesso, a mais possibilidades, vão ficar mais próximos também de novos passos na vida profissional. O programa vai oferecer cursos de capacitação para quem procura emprego ou vive na informalidade. Ao mesmo tempo, vai facilitar a contratação desse público pelos municípios participantes em troca do pagamento da Bolsa Qualificação. Eles vão trabalhar meio turno,
vão receber uma bolsa de meio salário mínimo, vão receber o Vale Transporte, vão receber o seguro de acidentes pessoais. Segundo dados do Ministério do Trabalho, são cerca de 15 milhões de desempregados no país. A prioridade é atender jovens entre 18 e 29 anos e trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de 2 anos. Garantir que pelo menos a cada semestre, cada uma dessas pessoas faça um curso de qualificação. Os cursos serão de graça e oferecidos por escolas técnicas federais. O foco será o aprendizado das principais atividades econômicas de cada região. O Sebrae já aderiu ao programa e os interessados em abrir o próprio negócio poderão optar por lições de empreendedorismo. Aprender sobre intraempreendedorismo na empresa, gerando maior renda e desenvolvimento aos seus municípios. O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário terá duração até 31 de dezembro de 2022. A iniciativa do governo federal pretende amenizar os impactos econômicos e sociais causados pela Covid-19 no mercado de trabalho. Continuaremos o nosso trabalho, buscando esse ano dar ênfase total na geração de empregos e no combate a inflação. É uma oportunidade, né, muito importante a milhões de brasileiros que estão em busca, né, de espaço, de mais chances no mercado de trabalho, principalmente no mercado formal, com carteira assinada. Agora eu quero convidar você a conhecer um pouco da obra de um artista surpreendente, João Turim. Você conhece, já ouviu falar dele? Turim foi um paranaense daqueles, da cidade de Morretes, e de talento impressionante. Através da genialidade dele, o Paraná ficou ainda mais conhecido no Brasil e em vários cantos do mundo. Pelas mãos dele, o Paraná se tornou conhecido no mundo todo. João Zanin Turim é considerado o precursor da escultura no estado. Nasceu em Morretes, no litoral paranaense. Veio para Curitiba ainda criança, quando já demonstrava talento. João Turim foi um escultor, ele foi um artista multifacetado, na verdade, se destacou através da escultura, mas ele também pintava quadros, se envolveu em outras áreas artísticas também. Em quase 50 anos de carreira, João Turim deixou mais de 400 obras, com destaque para a representação de animais, a temática indígena e os símbolos paranaenses. Uma parte desse legado está em Curitiba, num memorial construído em homenagem ao artista falecido em 1949. O resgate, na verdade, da obra do João Turim começou em 2013, porque a maioria das obras que ele deixou, na verdade, foram originais em gesso, não tinham sido fundidas, pois esse processo era um processo caro. E na época existia ainda mais dificuldades, além do preço. Uma das obras que mais se destacam aqui no memorial, sem dúvida, é essa, a Pietà, uma representação da Virgem Maria e Jesus Cristo, feita por Turim em 1917 na França. Uma obra que foi dada como perdida por 70 anos, até ser encontrada e reproduzida aqui no Brasil. Ela é uma obra de 1917, foi feita em homenagem aos combatentes da Primeira Guerra e estava numa igreja, a igreja de Saint-Martin, na França, na região da Baixa Normandia. E durante a Segunda Guerra, a cidade foi fortemente bombardeada e acreditava-se que a igreja foi parcialmente destruída e acreditava-se que a obra havia sido perdida. Aí, então, iniciou-se um contato com várias prefeituras e governos daquela região que conseguiram localizar e informaram que havia, sim, lá uma obra assinada por Zé Turim, que é o sobrenome do meio dele, Zanin. Então, foi mobilizada toda uma equipe liderada pelo Elvo Damo, que é o escultor responsável e foi responsável por todo esse resgate da obra do Turim. E aí foi possível fazer o molde e voltar com ela para o Brasil para então fundi-la em bronze. O trabalho se desenvolveu na forma de fazer um negativo, um molde, que nós usamos silicone para pegar todos os detalhes e tivemos que tomar um cuidado extremo para não haver prejuízo físico com a escultura do João Turim, que era em pedra,
né, numa pedra relativamente frágil. Então houve uma atenção muito especial. Essa obra levou aproximadamente uns 6 meses para ser realizada. A trajetória de João Turim é um exemplo de superação. Como ele mesmo expressou, não realizei tudo o que desejava. O meu sonho de artista era grande demais para as minhas forças e pelas pedras que encontrei no caminho. Fiz o que pude com os meios que tive. Uma reflexão humilde diante da grandiosidade da obra que ele deixou. Esse espaço, ele é multiplicador. Ele é capaz de trazer novas memórias e divulgar ainda mais, porque tem muita gente que não conhece João Turim. Então, a partir daqui, pode conhecer um pouco mais e, quem sabe, se apaixonar por essa obra que ele deixou. Genial, né? E surpreendente João Turim, e que linda obra ele nos deixou. Veja a seguir, Rafael Nadal brilha no Aberto da Austrália, vence de virada o russo Medvedev e torna-se o maior vencedor de Grand Slam da história do tênis mundial. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, ao vivo para todo o país. São 4h47 da tarde agora. Você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente começa falando aí de um acidente que aconteceu hoje no Distrito Federal, né? A segunda-feira começou com um grande susto em Brasília. É que um avião de pequeno porte que levava 5 pessoas caiu a 15 quilômetros do centro da cidade. Foi por volta das 9h30 da manhã. Às 9h45, os bombeiros já estavam no local. Neste caso, há uma boa notícia, uma excelente notícia, né? Que graças a Deus, as 5 pessoas que estavam nessa aeronave não sofreram ferimentos. Além do piloto, entre os 4 passageiros, estava um bebê de colo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda antes da chegada do socorro, né? A mãe desse bebezinho saiu com o pequeno para procurar ajuda numa unidade de saúde próxima do local desse acidente. No início da tarde, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ainda não havia se manifestado em relação a este acidente em Brasília. Há informações aí de que ventos, rajadas fortes de vento, teriam contribuído para derrubar o avião que estava em baixa altitude. Depois da Bahia, de Minas Gerais, as chuvas fortes deste verão levaram estragos e muita dor para São Paulo. No fim de semana, as tempestades que causaram enxurradas e deslizamentos em várias cidades deixaram pelo menos 24 mortos. As fortes chuvas que caem no estado paulista nos últimos dias deixam um rastro de morte. O chefe da operação de resgate das vítimas afetadas pelo deslizamento em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, confirmou 3 novos óbitos no início desta segunda-feira, o que totaliza 24 mortes, sendo 8 apenas no município. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar das mortes já terem sido confirmadas, os corpos das vítimas ainda não foram retirados dos escombros. Das 24 vítimas em todo o estado, 9 são menores de idade, sendo 8 crianças e 1 adolescente. De acordo com a Defesa Civil, 660 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Segundo informações, a 21ª vítima foi um bebê de 3 meses que chegou a ser socorrido após um desabamento em Itapevi, na Grande São Paulo. A mãe dele, de 27 anos, foi resgatada e está hospitalizada. Os temporais também causaram deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos. Olha, é muito triste essa situação depois das chuvas fortes agora em São Paulo, né? E infelizmente ainda há muito trabalho aí depois de tantos estragos que ocorreram. Bom, vamos agora, gente, falar sobre os números da pandemia. Confira.
Em 24 horas até ontem, nas últimas 24 horas até ontem, foram registradas 280 mortes. O número total de mortes agora, desde o início da pandemia, chega a 626.923 mortes. O número total de casos nas últimas 24 horas, entre sábado e ontem, domingo, chegou a 104.012 casos. O total de casos desde o início da pandemia chega a 25.361.489 novos casos. Neste avanço aí da pandemia com a variante Ômicron, também aumentou fortemente aí a média móvel de casos e a média móvel de mortes, mais de 140 o avanço aí da média móvel de casos e mais de 200% o avanço da média móvel de mortes por conta da Covid-19 no país. E está aprovada já pela Anvisa a venda dos autotestes para a detecção de Covid-19. O consumidor já pode ir em busca do produto diretamente nas farmácias. No entanto, cada fabricante ainda precisa pedir o registro do produto para tê-lo liberado para as vendas pela Anvisa. Produto já comum nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha, o autoteste para a Covid-19 vai também passar a fazer parte da rotina dos brasileiros. Com sintomas ou não de coronavírus, o cidadão poderá comprar o produto em farmácias e fazer o autoexame em casa. A ideia é ampliar a testagem para conter o avanço da pandemia. Não resta dúvida que o produto de diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode sim representar excelente estratégia de triagem e medida adicional no controle da pandemia. No autoteste, o paciente é quem coleta sua própria amostra e segue as instruções do fabricante. O resultado sai em até 30 minutos. Em caso de positivo, o paciente deve procurar o serviço de saúde presencial ou por teleatendimento para confirmar o diagnóstico e receber as orientações necessárias. O uso de autotestes é vedado por uma resolução da Anvisa de 2015. A autorização excepcional e temporária só foi possível agora após o Ministério da Saúde divulgar nota técnica com proposta de política pública para a realização do exame. O autoteste não poderá ser usado, por exemplo, como comprovante para embarcar em viagens internacionais. Com a aprovação dessa regulamentação, não significa que o autoteste vai estar disponível hoje ou amanhã em um estabelecimento autorizado a sua comercialização. É preciso que uma empresa regularizada venha à Anvisa e registre o seu autoteste. Certamente são muitas e muitas pessoas, milhares delas, na expectativa aí para comprar o autoteste já quando estiver disponível nas farmácias. Notícias do Vaticano agora. Por lá começa a ser exigido dos funcionários e também dos visitantes a apresentação de um chamado passe verde. O documento será liberado àquelas pessoas que já pegaram Covid, que se curaram e também àquelas que já completaram o ciclo de vacinas. Isso há pelo menos 6 meses. A portaria assinada pelo presidente do Governatorato, arcebispo Fernando Alzaga, estabelece que todos os funcionários do Vaticano terão que apresentar o chamado passe verde reforçado para acessar o local de trabalho. O certificado sanitário só é emitido àqueles que tenham contraído e se curado da Covid há pelo menos 6 meses ou que tenham sido vacinados. Na prática, significa que o Vaticano não permitirá mais entrada de funcionários que apresentem apenas teste negativo para Covid. Segundo a normativa, colaboradores que não possuírem o documento não poderão acessar o local de trabalho e terão registro de falta sem justificativa. Eles terão os salários suspensos durante o período de ausência e estarão sujeitos a medidas disciplinares. A apresentação do documento também será obrigatória para participantes de congressos e para todos os visitantes que acessarem os museus e jardins do Vaticano. Além disso, a Santa Sé também suspendeu viagens de trabalho e tornou obrigatório o uso de máscaras FFP2 em todos os ambientes fechados. Dias atrás, no tradicional discurso de início de ano aos embaixadores acreditados junto à Santa Sé, o Papa Francisco reiterou a importância de uma campanha de vacinação eficaz em nível global.
I vaccini non sono strumenti magici di guarigione. As vacinas não são instrumentos mágicos de cura, lembrou o pontífice, mas representam certamente a solução mais razoável para a prevenção da doença. Per la prevenzione della malattia. Mais restrições, né, no Vaticano, muito mais cuidado aí para garantir, né, segurança, mais segurança sanitária para todo mundo. E chegou ao fim o caso da cachorrinha Pandora. Depois de 45 dias desaparecida, ela finalmente foi encontrada em Guarulhos, na Grande São Paulo, pertinho do aeroporto internacional. A cachorrinha vira-lata viajava de avião pela companhia aérea Gol entre o percurso de Recife para Navegantes, em Santa Catarina. Durante uma conexão que foi feita em São Paulo, ela sumiu. No dia 15 de dezembro de 2021, Reinaldo Júnior, dono do doguinho, ficou abalado pela perda. Reinaldo viajava para Santa Catarina com Pandora, onde ficaria por um tempo antes de embarcar para a Suíça, para uma oportunidade de emprego. Após o sumiço de sua cachorra, Reinaldo desistiu do emprego na Europa e ficou em Guarulhos para procurar Pandora. Ele distribuiu panfletos nas proximidades do aeroporto. O eletricista Victor Leonardo Marques, que acompanhou o desespero do dono da cadelinha, foi o responsável por ver Pandora, que estava nos arredores do aeroporto em Guarulhos. A Gol, que foi responsável pela viagem de Reinaldo e Pandora, disse que a cachorra destruiu a caixa de transporte que era adequada para o animal, mas Reinaldo afirma que não havia sinais de defeito que facilitassem a fuga. Um final feliz para a cachorrinha Pandora, mas não muito para a Gol, pois o dono do animal deve entrar com ação judicial de reparação de danos morais e materiais contra a empresa nos próximos dias. Que bom que a Pandora foi encontrada, né? Que dias difíceis para o dono que viu a cachorrinha desaparecer, um destino aí que mudou inclusive o que ele havia planejado para esse ano de 2022. Um emprego longe do Brasil, ele mudou todo o planejado para ir atrás da cachorrinha, um dos grandes amores para ele certamente. Gente, uma atração bem diferente movimentou já a já agitada Balneário Camboriú no fim de semana. Foi o chamado Fight Music Show. A principal atração da noite foi a luta inusitada entre um boxeador famoso e um youtuber cheio de coragem. Em um evento de boxe pra lá de badalado, termina em empate entre o tetracampeão Acelino Popó e o youtuber humorista Whindersson Nunes. Uma das atrações principais do evento foi a luta de Whindersson Nunes contra Popó. A luta, que já estava na boca do povo por meses, aconteceu. O ex-campeão mundial, com toda a sua experiência, deu um show de golpes pesados contra o humorista, que mostrou resistência. Resistência essa que durou a luta toda. 8 rounds de pura ação e emoção para quem estava ansioso para ver o duelo. Do primeiro ao último round, não faltou técnica para quem já estava fora dos ringues desde 2017. Mesmo aos 46 anos, Popó dominou o campo de batalha, lançando jabs e ganchos que deixaram marcas roxas em Whindersson, que se movimentou o máximo possível para dar golpes perigosos em cima de Popó. Foi uma luta show, mas foi o que a gente viu nesse ringue, né? Foi a superação de um homem de 46 anos, um grande atleta que mostrou que tem ainda muita força, muito condicionamento físico, e de um rapaz bem mais jovem que se preparou, que nunca havia lutado antes na vida e estava pronto, recebeu os golpes. 8 rounds, gente. Que luta inusitada. E o espanhol Rafael Nadal ontem brilhou além da conta na decisão do Australia Open. Numa vitória incrível contra o russo Daniil Medvedev, depois de estar perdendo por 2-0, Nadal tornou-se o maior vencedor de Grand Slams de toda a história do tênis. Veja só. O espanhol Rafael Nadal conquistou seu segundo título de Australia Open, após vencer Daniil Medvedev de virada por 3-2. Com o resultado, o agora bicampeão do Australia Open se tornou o maior vencedor de Grand Slams da história, com 21 títulos conquistados nas principais competições do tênis. Nadal é dono de nada mais nada menos que 13 títulos em Roland Garros, 4 US Open, 2 em Wimbledon e 2 Australia Open. O espanhol é o segundo tenista da história a conquistar pelo menos 2 títulos em cada um desses 4 torneios. Ainda falando de tênis, a brasileira Bia Haddad, número 83 do mundo, ficou com o vice-campeonato na final feminina de duplas. Apesar da derrota em solo australiano, Bia fez história ao ser a primeira tenista brasileira a chegar em uma final de Grand Slam desde Maria Esther Bueno em 1965. Parabéns para a Bia, e que vitória, hein, gente? Que virada do Rafael Nadal nesse Aberto da Austrália. Bom, Pauta Aberta desta segunda fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde. Eu espero você. Ótimo fim de segunda-feira para você.